Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fiz essa prateleira para a loja. Aqui são aproximadamente 33 metros lineares de prateleira e que para mim saiu relativamente barata, porque eu mesmo que fiz. Então fui na loja, comprei as madeiras, comprei os ferros, já tem uma máquina de solda 195BR e desta forma eu consegui completar. Mostrando aqui para vocês os detalhes. Então, afixada na parede com parafuso. Aqui uma tábua na outra. Eu coloquei essa chapa até para corrigir alguma diferença das tábuas que não ficaram no meio certinho. E também ajuda a firmar a tábua nos ferros. Por precaução, quando eu fiz também esse furo aqui nesses ferros intermediários. Nos dois da lateral de uma chapa eu coloquei as abas e nesse eu fiz um furo. Para se precisar, a tábua estiver correndo por algum motivo, eu simplesmente venho aqui agora, furo a madeira e passo um parafuso. Então ele já, para não ter que desmontar tudo, já está pronto na parede. Mas pelo que eu vi aqui, não vai precisar. Então, para mim que estou com o dinheiro curto, né, nesse momento aqui de pandemia e estou insistindo em abrir a loja, então é uma forma de economizar bastante para quem tem um pouco de experiência tanto com madeira como também na parte de ferragens. Então fiz uma prateleira alta, aquela parte de cima a gente vai acabar usando mais como estoque mesmo, é material difícil, de pouca utilização, que a gente dificilmente vai pegar. E aí depois eu vou fazer também uma escadinha para dar um acesso mais fácil a elas. E em seguida eu vou fazer agora outros móveis que vão também complementar aqui essa minha loja. E de agora em diante vou mostrar para vocês como começou tudo desde o primeiro ferro. Depois de muito tentar fazer o cordão de solda para juntar isso aqui na chapa 20, eu não consegui. Então eu passei pela estratégia de fazer pontos de soldas. Então eu faço 3 pontos e vou soldando toda a extensão da chapa com eles. E aí no fim eu verifico a resistência, que geralmente tem sido boa, porque eu faço 3 pontos de um lado e também 3 do outro. Então já subi em cima da chapa e tudo não quebra. Porque aqui nessa MIG sem gás, essa minha é uma 195BR, já está aqui na menor amperagem, né, que é A1. E o fio eu estou usando aqui em torno de 6 até 7, a depender do momento que eu quero fazer a deposição. Mas quando eu tento puxar um cordão de solda completo, o metalon que é na chapa 20, ele acaba furando. Quando eu fiz uma parte na chapa 18, eu até consegui fazer alguns cordões de solda, mas fora da chapa 18 eu não consegui mais. Então, assim, observando as informações da máquina, ela exige no mínimo a chapa de 1 milímetro. Como a chapa de metalon 20, nesse caso aqui é um 40-20 na chapa 20. Então essa chapa 20 ela é 0,9 milímetros, então não dá nem 1 milímetro, que é o mínimo que exige. Então qualquer trisco que você faz, ela acaba furando. E isso eu estava tendo que voltar depois para poder tampar os buracos que ficavam e acabava gastando muito fio e também tinha que lixar para poder voltar e ficar tudo bonito, mais liso. Então nesse formato aqui de pontilhado eu consegui resistência, que como vai ser prateleiras, então não precisa de muita coisa, mas eu consegui ficar pendurado nelas e não quebrar. Então eu acho que para uma chapa mais fina a intenção é essa mesmo, é você utilizar esse tipo de máquina na menor potência, velocidade do fio aí de intermediária para mais, e não concentrar muito a mão no lugar, porque ele acaba perfurando. Aí quando você deixa de fazer esse pontilhamento, vai acontecer isso que aconteceu aqui, ó. Eu fiz aqui. Então a gente tem que engrossar a chapa para depois voltar fechando esses buracos. Então no fim das contas não vale a pena. Aqui agora a chapa engrossou, agora é só eu voltar com o cordão de solda e vou fazendo o preenchimento. Mas aí sobra desbaste para lixadeira, então assim vai ser muito arame gasto e depois você tem que voltar e gastar
com disco de lixa, para poder esmerilhar isso daqui e deixar ele plano. Então, nessa aplicação de prateleiras na chapa 20, eu recomendo esse sistema mesmo aí, de pontilhamento, 3, 4 pontos, está resolvido. Aqueles buracos que eu mostrei, então a gente consegue tampar, mas aí ó, gasta muita solda, fica uma solda mal feita, alta, que daqui a pouco ela vai estar lisinha realmente. Eu vou passar a esmerilhadeira, depois o disco flap, vai ficar lisinho, mas só que a gente gasta muito material, muito fio, e também tem essa questão do trabalho de esmerilhar ser bem mais difícil. Como a função é prateleira, não vai ser peso muito grande, elas vão ficar de metro em metro uma da outra, uma estrutura dessa da outra vão ficar de metro em metro, então não tem porquê ser uma solda muito grande. Então eu escolhi a chapa 20 por ser mais leve, mais barata, e eu acho que atende essa finalidade. Então fica aí a dica para quem interessar. Nesse sistema aqui também eu utilizei esse ímã para poder fazer esses cantos em 90 graus. Então custa em torno de R$30, é interessante comprar porque facilita para fazer esse pontilhamento. A escova também para fazer a limpeza, porque como o fio é revestido, até a gente chama de MIG sem gás, mas na verdade o fio ele é revestido com gás e quando queima solta a fumaça. Então acaba deixando tudo sujo e você vem, esfrega e já resolve. A garra ela pode ser instalada em qualquer parte da peça, então eu sempre mantive instalando perto de onde eu estava fazendo a solda, até para ficar mais potente. Mas pelo que eu vi, em qualquer parte da estrutura ela funciona bem. Eu ainda não tenho moças nem torno, então eu estou prendendo a chapa aqui nessa mesa com um alicate de pressão, então ele segura o suficiente para fazer esse trabalho. Depois que você esmerilha, e agora pronto, tanto o pontilhado como o outro estava cheio de buraco, cheio de solda grosseira, vão ficar planos, mas é como eu falei, né, dá muito mais trabalho. Então como a chapa é fina, a solda penetra facilmente no material, então não precisa ser uma solda muito grosseira, a menos que realmente vá pegar algum tipo de peso, alguma coisa muito forte, mas não há essa necessidade. Com 3, 4 pontos de solda a gente já vai conseguir firmeza, e mais 3, 4 pontos do outro lado, então não precisa mais que isso para esse tipo de coisa, prateleiras, armários, não vai ter peso exorbitante, então fica resolvido. Depois de soldados, vai ficar dessa forma na parede. Então 6 espaços para colocar a madeira, cada espaço desse soldado, e nessas partes onde vai ter o final de tábua, eu acrescentei aqui essa parte para poder segurar melhor, porque nesse caso aqui ela é o fim, mas vai ter momentos em que vai ter 2 tábuas pegando nesse mesmo local, então elas vão dividir. Aí eu coloquei uma haste para um lado e uma haste para o outro, e aqui eu com um parafuso de madeira vou fixar. Então assim a tábua vai ficar apoiada aqui ainda em 15 centímetros de ferro, e aqui dessa forma eu vou colocando várias, uma ao lado da outra, até completar aqui os 6 metros de prateleira que eu estou fazendo. Devido a essa saliência aqui na construção, então eu tive que fazer uma modificação aqui no ferro, né? Eu tive que retirar e fazer uma tortura, mas também serviu de apoio na frente. Mas onde as paredes for retas, você pode descer direto até o piso, não tem problema, porque aqui com os parafusos que vão fixar na parede, então ela vai ficar ainda bem firme. O peso geralmente vai jogar para baixo, dificilmente vai conseguir puxar uma prateleira dessas, mas no meu caso aqui eu precisei, por causa dessa diferença na construção. Depois de tudo soldadas, aí eu pintei com spray mesmo. Coloquei assim em cima de uns blocos, fui virando, pintei de um lado, esperei passar ali umas 3, 4 horas, virei para o outro lado e pintei. Então coloquei vários cavaletes desse, coloquei todas em cima e fui pintando. Depois de 3 dias, aí é que eu vou começar agora a fazer o manuseio para poder colocar na parede, porque é o tempo que a tinta spray seca bem.
pra gente evitar de estar arranhando, coisa desse tipo. Depois dos ferros pintados, marquei a posição na parede, só para aspecto visual. Aí fiz também o furo no ferro, furo na parede, e agora eu vou usando aqui uma bucha 8 para colocar. Aí vou colocar aqui 3 furos para fixar na parede e ver se realmente fica resistente. Eu acredito que vai ficar tranquilo por conta dessa derivação que eu tive que fazer embaixo, então ela acaba servindo de alavanca, então ela segura para o ferro não vir. Uma coisa que eu descobri aqui agora, a parede está, devido à umidade que pegou durante muito tempo, está muito solta a areia, está uma parede muito mole. Então eu vou colocar e depois vou puxar, vou meio que subir em cima para não ocorrer o risco de quando tiver com peso, uma prateleira dessa vir a cair. Então vou colocar aqui e fazer um teste de peso para eu ver. Depois de colocar os ferros na parede, agora chegou a hora de colocar as tábuas das divisórias. Então aqui eu estou fazendo essas tábuas, pela experiência que eu tenho, de modo geral, vai ser interessante que você faça o local delas, cada uma certinho, porque por uma pequena variação, acaba que você não consegue colocar uma tábua semelhante num lugar diferente. Então aqui eu já faço a marcação, por exemplo, essa é a tábua 1, essa a 2, e aí vou 3, 4, 5, 6 até em cima. Então para cada lugar vai ter a sua tábua específica. Aqui na minha cidade eu tenho um privilégio, apesar de eu não ter marcenaria, aqui eles já vendem a tábua, eles cortam no tamanho que a gente quer, a gente faz o plano de corte. Então eu fui lá na loja, eles me venderam a tábua e paguei R$ 2,50 para cada corte que eles fizessem. Então já me entregaram as tábuas cortadas e também com a opção de vir com o filetamento. Então eu já vim também aqui, ó, a tábua já vem, a parte que vai ficar exposta já veio filetada. Eu paguei por isso, mas eles fazem na máquina bem mais rápido, fácil, então compensa. Eu já comprei dessa forma, agora vou simplesmente fazer os acabamentos para poder não ficar espaço entre a parede. Então agora eu estou fazendo aqui um recorte nas emendas da tábua, também na parte central. Eu faço esse recorte com a serrinha de mão mesmo, não usei nada elétrico nem coisa muito rígida. E aí eu vou colocando uma a uma aqui em cima.